Você acorda no meio da madrugada sem entender por que o coração dispara mesmo estando deitada, sente o corpo pesado, o suor frio na nuca e uma sensação quase espiritual de que algo dentro dela está se desfazendo silenciosamente. Não é dor aguda, não é febre, não é nada que os exames mostrem de imediato. É como se o organismo, cansado de lutar, estivesse enviando um último sinal antes de se render às forças do tempo. Olha para as próprias mãos e percebe que aquela pele, outrora firme, agora parece fina como papel, enquanto a mente, antes capaz de lembrar com precisão o cheiro do café de sua infância, tropeça ao tentar recordar o nome da vizinha. Nesse instante, uma pergunta ecoa. Será que estou envelhecendo por dentro mais rápido do que por fora? Nos dias seguintes, os sinais se tornam mais sutis e, ao mesmo tempo, mais profundos. Não se trata apenas de rugas ou de cabelos brancos, mas de algo que toca dimensões espirituais, como se as forças vitais estivessem se desligando, uma a uma. Isso acontece no silêncio das noites, na lentidão ao levantar da cama, na perda da vontade de sair, no olhar que não brilha com a mesma intensidade. E é aí que a verdade começa a se revelar. Ao completar 70 anos, 6 efeitos hormonais se iniciam ou se intensificam dentro do corpo, e o terceiro deles, aquele que ninguém comenta, é tão impactante que pode mudar completamente o rumo do envelhecimento. Chegar aos 70 anos traz consigo transformações que vão muito além da aparência física. Trata-se de um processo biológico silencioso, resultado de décadas de hábitos alimentares inadequados, noites mal dormidas, exposições a estresse constante e, principalmente, de um envelhecimento hormonal que começa muito antes e só se revela quando o organismo deixa de ter reservas para compensar. Aos 30 anos, a produção de certos hormônios já começa a diminuir lentamente, mas entre os 60 e 70, essa queda se intensifica de maneira drástica, afetando o metabolismo, sono, memória, equilíbrio emocional e até a capacidade de recuperação após esforços simples, como caminhar até o portão. Esse processo é comum porque grande parte das pessoas envelhece dentro de um sistema que prioriza sintomas visíveis e ignora os sinais internos. Dados aproximados sugerem que até 78% das mulheres acima de 70 anos apresentam alterações hormonais significativas, mesmo sem diagnóstico formal. Estudos do Instituto Nacional de Saúde e Envelhecimento apontam que mais da metade das internações hospitalares após os 65 anos estão associadas a efeitos decorrentes de desequilíbrios hormonais não identificados a tempo, o que inclui alterações metabólicas, fragilidade óssea, perda de massa muscular e desregulação do sono. Imagine um relógio. A vida inteira, ele funciona mesmo com pequenas falhas internas, engrenagens desgastadas, minúsculos resíduos dificultando o movimento, mas ainda assim segue marcando o tempo. Aos 70 anos, esse relógio já não consegue compensar o desgaste. As engrenagens hormonais se desalinham. Enquanto o corpo continua tentando funcionar, a energia não chega com a mesma intensidade e as respostas orgânicas ficam mais lentas. Pequenas situações cotidianas revelam esse processo, como quando a pessoa veste uma roupa e sente que o tecido parece mais colado ao corpo por causa do inchaço, ou quando ao caminhar pela sala percebe que precisa se apoiar por um segundo antes de continuar. Até coordenar um pensamento simples pode levar milésimos a mais, imperceptíveis aos outros, mas sentidos com profundidade por quem vive essa fase. E tudo isso acontece sem ruídos aparentes. Não há sirenes internas avisando que algo está prestes a falhar. O desequilíbrio hormonal se instala como um visitante silencioso que rearranja móveis sem que ninguém perceba, alterando rotinas, disposições e até a forma como o corpo lida com as emoções. A maioria das pessoas sente essa mudança, mas poucas compreendem o que está por trás. Se esse tema faz sentido para você, junte-se a nós na comunidade e inscreva-se no canal. Aqui a gente fala de saúde de forma clara, verdadeira e com dicas que realmente fazem a diferença. O verdadeiro vilão invisível não é apenas o tempo, mas a forma como os hormônios deixam de agir como mensageiros da vitalidade. Hormônios são como correios internos que transportam informações essenciais para que cada célula execute suas funções com precisão. Aos 70 anos, esse correio começa a atrasar entregas ou até perder mensagens. O corpo pede energia, mas ela chega fragmentada. O cérebro solicita melhora na circulação noturna, mas o sistema vascular responde com lentidão. As glândulas, antes ativas, entram em um modo de sobrevivência, produzindo quantidades mínimas que servem apenas para manter os órgãos essenciais funcionando. Uma analogia clara é imaginar uma casa com fios muito antigos. Apesar das lâmpadas ainda funcionarem,
Toda vez que se liga mais de um eletrodoméstico, a luz oscila. Não porque o equipamento está ruim, mas porque a rede elétrica não consegue suportar a demanda. No corpo, essa rede é composta por hormônios como estrogênio, progesterona, melatonina, cortisol e hormônio do crescimento. A falta de equilíbrio entre eles gera oscilações na pressão arterial, alteração constante de temperatura corporal, dores articulares que surgem sem motivo aparente e, principalmente, perda progressiva das sinapses cerebrais responsáveis pela memória e raciocínio. Esse processo se instala lentamente e quase sempre sem sintomas graves no início. A pessoa continua realizando as tarefas, talvez com pequenas pausas, talvez com menos entusiasmo. O maior agravante é que o próprio corpo tende a se adaptar ao desconforto. Aquele cansaço ao subir 2 degraus que antes era exceção, vira rotina. A perda de apetite que antes era pontual se torna constante. Estudos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia indicam que a perda de regulação hormonal aos 70 anos pode reduzir a capacidade metabólica em até 40%, com reflexo direto no tônus muscular, equilíbrio emocional e até na resistência a infecções. Sem perceber, o organismo passa a aceitar esse modo sobrevivência, e é aí que o envelhecimento se acelera. Quando essa adaptação vira norma, os sinais se multiplicam: queda de cabelo, tristeza matinal sem motivo, controle glicêmico alterado e dificuldade em manter a temperatura corporal. Tudo isso pode ser piorado por fatores como sedentarismo, alimentação inadequada e isolamento social, que funcionam como amplificadores dessa desregulação silenciosa. Quando os efeitos hormonais não são percebidos e manejados adequadamente, o impacto vai muito além do corpo. A ausência de hormônios reguladores transforma pequenas fragilidades em grandes riscos. É como caminhar sobre um piso que parece firme, mas já não suporta o peso como antes. Uma queda leve pode resultar em uma fratura. Uma gripe aparentemente simples pode evoluir para complicações respiratórias. E uma noite mal dormida pode desencadear dias de cansaço profundo. Segundo dados de centros geriátricos brasileiros, cerca de 60% das hospitalizações de idosos acima de 70 anos decorrem de agravamento de condições inicialmente leves, muitas delas associadas à falha dos mecanismos hormonais. Essas transformações impactam discretamente o cotidiano. A pessoa que antes gostava de caminhar pela manhã passa a preferir ficar sentada, alegando apenas um cansaço diferente. O banho se torna mais demorado, não por higiene, mas pela necessidade de se equilibrar. A comida, que já foi motivo de prazer, agora é apenas rotina. Sem sabor, sem vontade, apenas função. Em algumas manhãs, levantar da cama exige mais esforço mental do que físico. E é assim que o envelhecimento deixa de ser apenas biológico para se tornar emocional, espelhado na ausência de brilho nos olhos e na sensação de que o corpo já não é território conhecido. Cenas simples, como colocar sapatos ou alcançar uma prateleira, assumem proporções complexas. A perda hormonal interfere na coordenação, na força muscular e até na rapidez de respostas neurocognitivas. O coração, que deveria descansar durante o sono, permanece acelerado. A mente, que deveria acalmar ao entardecer, continua ativa demais, pensando em dores, lembrando de perdas, tentando entender onde se perdeu a vitalidade. O risco de comprometimento cardíaco aumenta discretamente, assim como o de distúrbios metabólicos e neurodegenerativos. Se esse alerta tocou em algo dentro de você, deixa um comentário. Conta pra gente. Você ou alguém da sua família já passou por isso? A sua experiência pode ajudar outras pessoas também. Agora que o mecanismo ficou claro e que a profundidade do problema foi compreendida, chega o momento mais esperado de todo o vídeo: entender o que pode ser feito com base no que foi revelado. O envelhecimento aos 70 anos é influenciado diretamente por 6 alterações hormonais, que, quando reconhecidas e abordadas de forma adequada, podem diminuir a velocidade desse processo e devolver ao corpo a capacidade de se reorganizar internamente. Não se trata de voltar no tempo, mas de permitir que o organismo funcione com mais inteligência metabólica, gasto energético consciente e equilíbrio fisiológico. Esse caminho não exige tratamentos caros, mudanças radicais ou intervenções difíceis. O segredo está na repetição de pequenas escolhas feitas diariamente, diferentes das que foram feitas ao longo dos últimos anos, porque com 70 anos ou mais, o corpo responde muito mais à constância do que à intensidade. A primeira alteração, referente à melatonina, exige uma atenção delicada sobre como o corpo se prepara para o repouso. Em vez de tentar dormir mais tarde para acordar cansado,
A reorganização do ciclo circadiano começa antes do anoitecer. Isso inclui desacelerar mentalmente após o fim da tarde, reduzir a exposição a telas e permitir que a luz natural do início da manhã toque a pele e olhos por alguns minutos assim que acordar. Um ritual simples, como diminuir a luminosidade do ambiente, desligar televisores pelo menos 40 minutos antes de fechar os olhos e realizar uma breve respiração lenta, já retoma parte da eficiência hormonal. Não é sobre dormir mais, e sim sobre dormir de forma reparadora, permitindo que o organismo utilize esse período para regenerar tecidos, fortalecer o sistema imunológico e reorganizar circuitos cerebrais. Mulheres idosas que realizam essa adaptação de forma contínua relataram, em pesquisas recentes, melhora de disposição matinal, diminuição de agitação noturna e até redução de dores articulares ao longo de 3 a 4 semanas. A segunda alteração, relacionada à redução do hormônio do crescimento, afeta diretamente a manutenção da massa muscular. Diferente do que muitos acreditam, não é necessário adotar exercícios pesados ou academias sofisticadas. O estímulo muscular pode ser reaprendido através de movimentos lentos, como se levantar e sentar de forma consciente algumas vezes pela manhã ou utilizar objetos domésticos como apoio para manter-se na posição em pé por períodos curtos. A musculatura precisa ser provocada suavemente para que o corpo entenda que ainda deve mantê-la ativa. Quando combinado com pequenas doses de proteínas distribuídas nas refeições, como ovos, queijos magros ou leguminosas, esse estímulo sinaliza para o organismo que ainda há necessidade de manter força. Estudos de reabilitação para idosos mostram que movimentos de apenas 5 minutos repetidos em diferentes momentos do dia são mais eficientes que treinos intensos realizados apenas uma vez por semana. A chave está em permitir que o corpo tenha intervalos de ativação e não sobrecarga. A terceira alteração hormonal, a mais ignorada e impactante, refere-se à desorganização do cortisol. Quando esse hormônio não se comporta dentro de seu ritmo ideal, o corpo passa a viver como se estivesse constantemente reagindo a ameaças, mesmo quando não há perigo real. Para reorganizar essa curva, é necessário permitir que a manhã seja vivida como um início, e não como continuidade do cansaço de ontem. Um contato com luminosidade natural nos primeiros minutos após levantar, hidratação adequada logo nas primeiras horas do dia, respiração profunda antes da primeira refeição e, sobretudo, evitar discussões ou conteúdos emocionalmente sobrecarregados nas primeiras horas da manhã tem impacto direto na reorganização dessa curva hormonal. É comprovado que o cortisol responde melhor ao equilíbrio emocional matinal do que a qualquer suplementação isolada. Além disso, atitudes simples como reduzir o consumo de cafeína logo após acordar e priorizar atividades leves logo no início ajudam o organismo a estabelecer um padrão mais fisiológico de alerta. Em pesquisas conduzidas por centros de endocrinologia geriátrica, idosos que adaptaram sua rotina matinal relatam redução de fadiga ao longo do dia, suavização de picos de ansiedade e melhora progressiva da memória operacional. A queda dos hormônios sexuais, quarto efeito relevante, pode ser modulada por meio de estímulos que ativem a percepção de pertencimento, afeto e vitalidade emocional. Relações interpessoais de qualidade impactam diretamente regiões do cérebro responsáveis pela modulação hormonal. Não se trata de reposição hormonal necessariamente, embora em alguns casos seja indicada por profissionais, mas sim de compreender que a vitalidade emocional estimula a liberação de neurotransmissores que interagem com receptores hormonais. Atividades como ouvir músicas associadas a bons momentos da vida, dedicar-se a conversas com pessoas da família ou amigos que despertem memórias positivas e até a prática de leitura em voz alta de conteúdos estimulantes têm impacto surpreendente na ativação dessa via. Em estudos realizados com grupos de idosos em acompanhamento terapêutico, observou-se que rotinas marcadas por interações afetivas constantes estimularam melhor produção neurohormonal do que intervenções baseadas apenas em medicamentos. O quinto ponto, ligado à resistência à insulina e ao envelhecimento metabólico, pode ser revertido com ajustes leves, mas contínuos, na alimentação e no comportamento pós-refeição. Não é necessário cortar completamente alimentos, mas redistribuir os horários, evitar ingestão de carboidratos simples à noite e incluir intervalos curtos de movimento após as refeições, como caminhar dentro de casa por 5 minutos ou organizar utensílios na cozinha em pé. O metabolismo do idoso é altamente responsivo ao movimento pós-prandial. Dados do Instituto Europeu de Geriatria mostraram que idosos que caminhavam após o almoço por apenas 6 minutos reduziram picos glicêmicos em até 30%,
sem qualquer alteração no restante da rotina. Quando o organismo entende que o alimento será utilizado e não estocado, ele começa a estabilizar a resposta hormonal, trazendo mais energia ao longo do dia. Por fim, a redução de DHEA, hormônio associado à vitalidade, pode ser influenciada por práticas que estimulem autonomia, propósito e sensação de continuidade. O cérebro responde de forma hormonal à percepção de que ainda há algo pelo qual vale a pena levantar pela manhã. Pequenas metas, como cultivar uma planta, preparar um chá com mais calma, organizar fotografias ou escolher diariamente um horário para se dedicar a algo que desperte uma memória afetiva, são estímulos naturais para essa melhora. A vitalidade não surge da crise interrompida, mas da construção lenta de momentos que dão ao dia um significado. Isso faz com que o corpo volte a liberar, mesmo que em pequenas quantidades, hormônios associados ao bem-estar e à energia vital. Ao combinar essas ações de maneira progressiva, sem pressão ou sensação de insuficiência, o corpo percebe que ainda há integração entre mente, emoção e fisiologia. Esse entendimento começa a desacelerar o envelhecimento interno e, com o tempo, melhora a força, organização metabólica e agilidade cognitiva. O processo mais poderoso ocorre quando o corpo entende que há continuidade, e não interrupção, com determinação constante, e não tentativas isoladas. É nesse ponto que a transformação começa. Se esse conteúdo está te ajudando de verdade, deixa seu like para que mais pessoas também possam se beneficiar dessas informações. Isso ajuda a espalhar saúde. Quando esta história começou, existia um peso silencioso entre as linhas. Um medo não declarado de que o corpo estivesse se afastando da vida de maneira mais rápida do que a mente poderia compreender. A imagem inicial daquela madrugada solitária, em que a respiração acelerada e o coração inquieto anunciavam algo além da perda física, refletia o sentimento de quem desperta aos 70 anos acreditando que o corpo já não responde aos mesmos chamados de antes. Até aqui, essa sensação foi acolhida e compreendida, e hoje, após o entendimento profundo dos processos hormonais e dos efeitos que ocorrem dentro do organismo, surge um novo convite. Não mais para lutar contra o tempo, mas para caminhar com ele, de mãos dadas, ressignificando cada pequena escolha como forma de cuidado e reconstrução da autonomia. O envelhecimento não precisa ser traduzido como um sinal de fim, mas como uma mudança de fase em que a sabedoria acumulada ao longo da vida pode finalmente se tornar ferramenta de transformação. Quando uma mulher de 70 anos decide olhar para si com a mesma delicadeza com que cuidou dos outros durante décadas, o corpo responde com uma força inesperada. Ao compreender que os sintomas não representam fracasso, mas apenas um pedido silencioso de reorganização, surge a oportunidade de reconstruir, em pequenos gestos, a disposição de viver. E nesse momento de percepção, é possível imaginar uma manhã diferente, em que os primeiros passos não surgem como extensão da fadiga, mas como um movimento consciente de recomeço. Visualizar esse novo caminho não é idealismo, mas fisiologia aplicada ao cotidiano. Quando os hormônios passam a ser entendidos não como inimigos invisíveis, mas como mensageiros que podem ser reorientados por nossas escolhas, a relação com o próprio corpo se transforma. Um despertar mais calmo, um café da manhã preparado com intenção, um momento de luz da manhã entrando pela janela, uma conversa sincera com alguém querido, ou até o simples ato de tomar água com presença, podem alterar a forma como o corpo inicia o dia. Essa transformação não ocorre em explosão, mas em camadas, como se o organismo criasse novas rotas de energia a partir de gestos mínimos. A vitalidade não surge de uma grande mudança, mas do somatório de pequenas intenções que se repetem até se tornarem rotina. Imagine então uma vida em que os próximos anos não sejam marcados apenas por idas a consultórios ou ajustes de medicação, mas por reencontros com atividades que pareciam distantes. Subir 2 degraus com um pouco mais de segurança. Andar até o portão sentindo a temperatura do ar com mais consciência. Dormir e acordar com clareza mental. Lembrar do nome da vizinha sem esforço. Sentir-se dona do próprio ritmo, sem vergonha das pausas. Muitas vezes, a verdadeira vida retorna nos intervalos, não nas ações intensas. É como se a saúde, ao ser cultivada com gentileza, começasse a agir de forma silenciosa e progressiva, fortalecendo o organismo sem exigir luta. Essa mudança repercute além do corpo. A autoestima, quando reconectada à sensação de controle, ganha força. Pequenos resultados, como acordar com menos cansaço ou conseguir sustentar uma conversa sem interrupções por falta de fôlego, refletem nas relações familiares.
As pessoas ao redor percebem essa energia renovada e passam a lidar com o idoso não como alguém que precisa ser protegido, mas como alguém que voltou a ocupar um lugar ativo dentro da própria história. A saúde, então, deixa de ser apenas prolongamento da vida e passa a ser reconquista da liberdade emocional. Cada passo dado a partir dessa nova visão é uma assinatura de existência, um lembrete de que o tempo pode ser aliado quando se escolhe viver com profundidade. A decisão que inicia essa transformação é leve, mas poderosa. Não exige força, exige consistência. Pode ser apenas a escolha de se sentar com calma para a primeira refeição do dia, de abrir a janela e respirar antes de ligar a televisão, de caminhar um pouco antes de se deitar, ou de conversar com alguém que desperta boas memórias. Hoje talvez seja só uma escolha durante o café da manhã, mas essa escolha pode se tornar um trajeto, e esse trajeto pode conduzir de volta à vida que ainda pode ser vivida com dignidade, delicadeza e autocuidado. O que o corpo pede nesse momento não é pressa, mas compromisso com a própria existência. Esse é o início de uma nova etapa. Porque quando alguém com 70 anos decide cuidar de sua saúde com responsabilidade e coragem, está também decidindo proteger sua capacidade de se mover, de se relacionar, de sentir, de pensar com clareza e de permanecer presente para si mesma e para aqueles que ama. A saúde não é apenas sobre viver mais tempo, é sobre viver com intensidade genuína, com liberdade para escolher quando caminhar, quando parar, quando recomeçar. Se você chegou até aqui, é porque isso tocou em algo dentro de você. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar essa jornada junto com você. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.